Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um módulo do nosso curso de Terapêutica Medicamentosa e Odontologia, né? Um módulo aí extremamente importante, onde vamos ter conhecimento sobre os principais antimicrobianos que utilizamos na clínica odontológica, né? O pessoal acha que dentista só receita amoxicilina, né? Tem esse mito aí, que eu já combati ferozmente aí. E vamos ver que não é bem por aí, né? Hoje nós temos um grande arsenal terapêutico e podemos fazer uso em várias patologias bucais. Então vamos discutir um pouquinho das classes medicamentosas, né, dos antimicrobianos. E depois, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, né, no 17 9 81 19 39 51. Vocês ficam à vontade para a gente tirar dúvida, tá bom? Espero que vocês gostem aí desse módulo, porque é um dos medicamentos que o cirurgião dentista mais utiliza. E com o advento aí da resistência, né, da alergia, o uso dos antimicrobianos vem se tornando um pouco mais restrito. Até a receita mudou, né? Hoje é obrigatória a retenção da receita de antimicrobiano. Então, mas tudo isso para evitar que o uso realmente seja indiscriminado. Que a gente tem que usar com sabedoria, com realmente indicação necessária em cada caso. Então vamos discutir um pouquinho disso aí, tá bom? Tenho certeza que leiam também o material que eu mandei para vocês no e-mail e eu tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas. Isso é bom. Então se você prestar bem atenção nessa aula e mais o material que eu te mandei, com certeza vocês terão muitas dúvidas. Isso é bom. Aí a gente discute nos grupos de WhatsApp lá para disseminar o conhecimento. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar, né, que a bactéria, ela não é um ser tão simples assim. Vocês estão vendo aí o surgimento de bactérias altamente resistentes, né? Existe até a teoria da era pós-antibiótica, né, onde nenhum antibiótico vai fazer mais efeito, mas tem surgido bactérias resistentes, né? E tem várias formas de resistência. Uma delas é por meio do DNA bacteriano, né? Outra pela parede. Então, e também aqui o que a gente vê? Os mecanismos de ação dos fármacos, né? Então aqui, ó, que inibem parede celular, lá, penicilina, cefalosporina, né? Que inibe síntese proteica, eritromicina, tetraciclina, que a gente usa aí. Que inibe enzima, né? Sulfanilamida, trimetoprina, que inibe a replicação do DNA bacteriano, né? As quinolonas, a rifampicina, e aqui que causa injúrias à membrana plasmática da bactéria, né? A polimixina. Então, os principais que a gente usa, né, são as penicilinas, cefalosporinas, aqui a eritromicina, a tetraciclina, ainda tem o metronidazol que age em DNA também, que a gente vai ver. Então, vamos falar bastante aí desses mecanismos de ação, que é importante o cirurgião dentista saber, inclusive o tipo de bactéria, né, pessoal? Porque a bactéria que causa algumas infecções bucais não é a mesma que causa periodontite, por exemplo. Então, nós temos que saber usar o medicamento em cada caso de forma correta. Vamos lá. Bom, outro conceito que nós temos que saber é em relação aos bactericidas e aos bacteriostáticos, né? Lembrar sempre, bactericida é aquele antimicrobiano que mata a bactéria. E o bacteriostático é aquele antimicrobiano que inibe a reprodução bacteriana. Então, pensa comigo, olha aqui no primeiro gráfico, né? Número de bactérias no eixo X e o tempo no eixo Y. Se você dá um bactericida, aumenta o nível da droga rapidamente e rapidamente a população bacteriana cai. Em questão de 36 horas, ela já chegou aqui na concentração inibitória mínima. Quer dizer, a pessoa tem uma resolução do quadro clínico, o paciente, muito mais rápida. Porque lembre-se, se eu tinha 1 milhão de bactérias naquela infecção, na hora que eu dei um bactericida, eu reduzo para 500 mil. Quem que vai eliminar esses outros 500 mil que sobraram? É o nosso organismo. Então o bactericida ele ajuda o organismo a eliminar muito mais rapidamente.
Por isso que em odontologia a gente sempre tem que optar por um bactericida, né? Quando a gente puder usar. Em alguns casos, a gente vai ver lá para frente, não vai ser possível. Porque, por exemplo, se a pessoa é alérgica à penicilina, por exemplo, as opções de antimicrobiano que nós temos são todos bacteriostáticos. Então, você sabe que o paciente vai demorar mais para resolver o problema dele. Olha aqui no segundo gráfico. Número de bactérias, mesma coisa, e tempo. Então, ela se mantém por mais tempo, a concentração do medicamento, tá? Ela se mantém por mais tempo, só que, olha lá, a população bacteriana até chegar nessa concentração inibitória mínima vai levar uns 3 dias. Então, você pode perceber, quando você está com infecção e toma uma azitromicina, por exemplo, demora mais tempo para melhorar a tua infecção. Quando você toma uma amoxicilina, uma penicilina, é muito mais rápido. Então, a gente sempre tem que optar por antimicrobianos bactericidas. Agora, outro conceito interessante, não esqueçam. Para combater a infecção, é melhor um bactericida. Agora, para prevenir uma infecção, o bacteriostático é melhor, porque ele fica mais tempo. Significa o quê, pessoal? Vou repetir. Prevenção. O paciente chegou, ele vai fazer uma cirurgia odontológica, uma extração de terceiro molar, e você vê que o paciente tem risco de ter uma infecção no local. Ou a cirurgia vai ser muito complicada, às vezes. Então, se você usar um bacteriostático antes da cirurgia, vai caindo bactéria, só que ele vai mantendo por mais tempo essa concentração inibitória mínima. Um exemplo é a azitromicina. Você toma uma por dia, durante 3 dias, e ela fica durante 10 dias de efeito. Olha que beleza. O seu paciente com 10 dias de cobertura antimicrobiana. Interessante. Agora a amoxicilina, se você der prévia à cirurgia, ela vai durar o quê? 8 horas depois. Então o paciente vai estar com cobertura de 8 horas. Então geralmente quando você usa amoxicilina, você acaba tendo que manter o antibiótico depois. Você vai usar de 8 em 8 horas, 500 miligramas e tal. Melhor você dar uma de azitromicina no dia anterior, uma no dia da cirurgia e uma após 24 horas após a cirurgia. Pronto, você vai ter 10 dias de eficácia. Estão entendendo? Então, qualquer dúvida, depois vocês me perguntem, tá certo? Vamos para o próximo. Bom, quais são os antibióticos, então, mais comumente prescritos em odontologia, né? A penicilina G, até que ela não é tanto, é a famosa benzilpenicilina potássica, né? Que é a benzetacil, a mais conhecida. Todo mundo aí já deve ter ficado de perna dura, né? Quando tomou a famosa benzetacil. Provavelmente porque acertaram, ela é muito ácida, né? Acertaram o teu ciático, com certeza. Bom, as penicilinas, que são as mais utilizadas realmente em odontologia. Por quê, pessoal? Por que a penicilina é a mais utilizada em odontologia? Vocês estão pensando aí comigo? Porque a penicilina é a que tem maior espectro contra bactérias bucais. Espectro de ação, já ouviram esse termo? O que é um espectro de ação? É a quantidade de tipos de bactérias que um medicamento pega. Então a penicilina realmente pega mais tipos de bactérias bucais. Aliás, a penicilina é para as vias aéreas superiores, ela é muito boa para bactérias dessa localização, inclusive a boca, né? Tetraciclina, tem um preconceito em odontologia contra a tetraciclina, tá? Só que lembre-se, né? A tetraciclina, ela é muito boa para a parte periodontal. Então, você não usando em gestante e não usando em crianças abaixo de 7 anos, seus dentes não vão manchar, tá certo? Mas eu vou explicar por que ela mancha os dentes, né? A eritromicina, que não é tão utilizada mais, mas a azitromicina veio substituir, é do mesmo grupo, né? A clinda, que é a primeira opção para paciente alérgico à penicilina, nós vamos ver por quê. A cefalosporina, muito utilizada, principalmente quando o paciente apresenta sinais sistêmicos, tá? Então, se ele já tem sinais sistêmicos da infecção, a cefalosporina é uma boa opção. A amoxicilina, que é do grupo das penicilinas, tá? Então, que eu estou repetindo. E o metronidazol. Então,
Então vamos ver que a gente usa geralmente para infecções periodontais, né? Causadas por microaerófilos ou anaeróbios, né? Então a gente vai ver essa eficácia na sua ação. Vamos lá. Então quando é que eu vou usar antibiótico, pessoal? Principalmente tratamento de infecção instalada, mas lembre-se, infecções instaladas agudas. Então o paciente chega com dor, já está com febre, já está mal, entendeu? Está agudizado o quadro. Se o paciente chegar com uma fístula e você receitar antibiótico, o que vai acontecer? Vai melhorar um pouco, mas depois vai voltar. Porque a infecção crônica, a reprodução bacteriana está muito baixa. Se a infecção bacteriana está muito baixa, a eficácia do antimicrobiano diminui. Então é bobeira. O que você tem que fazer? Abrir o elemento dentário, né? Fazer tratamento clínico, instrumentar, limpar, colocar medicamento intracanal. Aí você vai ver que vai acontecer duas coisas. Ou vai resolver, já com o tratamento clínico, ou então vai agudizar. O paciente, agora começou a doer, latejar. Aí você entra com antibiótico. Porque como você mexeu naquela população bacteriana, elas começam o quê? A se reproduzir. Então aí tudo bem, tá certo? Agora não me deem antimicrobiano para fístula e manda o paciente embora. Aí você faz a endo, o que vai acontecer? O famoso abscesso fênix. Olha, ressurgiu das cinzas o abscesso fênix. Não, foi da sua imperícia de não fazer o tratamento clínico e receitar um antibiótico quando necessário. Então você receitou antes, você encapsulou a infecção, tá certo, pessoal? Outro uso, pessoal, é a prevenção da instalação de infecções em pacientes susceptíveis. Então, um paciente tem susceptibilidade a ter uma endocardite, já teve endocardite, é cardiopata e fez uma cirurgia de prótese valvar há menos de 6 meses. E, gente, de acordo com a American Heart Association, diminuiu bastante o uso de antimicrobianos em pacientes com risco de endocardite. Então, agora, é só em caso que o paciente já tenha tido endocardite, tá? Ou ele fez uma prótese, uma ponte de safena, fez um stent pulmonar ou cardíaco há menos de 6 meses. Então, só. Não tem mais aquele monte de coisa. Agora, pensa comigo. Um paciente diabético chega no seu consultório. Já tem diabetes há muito tempo, vamos dizer assim. E você vai fazer uma cirurgia nele. Bom, é indicado você fazer uma profilaxia antibiótica. Porque esse paciente já é mais susceptível a ter uma infecção pós-operatória. Um paciente imunodeprimido, por exemplo, que tem uma doença autoimune e toma corticoide rotineiramente. Ou um paciente HIV positivo, tem que fazer hemograma, saber a contagem de CD4, saber a carga viral. Então tudo isso é importante. Mas lembre-se, ele é imunodeprimido, então é interessante você usar uma profilaxia antibiótica. Então nesses casos é interessante. Tá? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp. Cavidade oral. Então lembra, pessoal, que na cavidade oral nós temos mais de 264 espécies. Então a nossa cavidade oral ela é altamente imunizada. Então você não precisa ficar ministrando muito antimicrobiano para o paciente. Porque a defesa bucal é muito boa. Tanto que quantas cirurgias que nós não fazemos, remoção de osso, cirurgias agressivas e não dá nada depois. Porque a cavidade bucal é muito bem preparada para isso. Tá? Então, saiba usar de forma racional. Perfeito, pessoal? Então, recomendações, olha lá, que eu falei para vocês. Usar sempre agentes bactericidas. O espectro de ação que abrange as principais espécies causadoras de infecções dentárias. Então, os gram-positivo e os gram-negativo. Né? Nós vamos ver qual antimicrobiano é para qual espectro. Né? O espectro mínimo para não dizimar a microbiota normal. Então, também não dá tiro de canhão, misturar um monte de antimicrobiano e tal, porque você vai tirar essa microbiota normal e aí o que vai surgir? Fungo.
onde não há bactéria, há fungo. E onde não há fungo, há bactéria. Então, um segura o outro. Então, na boca nós temos os dois. E cuidado com resistência. Pessoal, sempre que receitar antimicrobiano, o paciente está com infecção, tudo, tem que acompanhar. Então, no outro dia, peça a sua secretária para ligar, saber se o paciente está melhorando. Porque se o paciente começar a piorar, é sinal de resistência. Então, o que você tem que fazer? Trocar um antimicrobiano ou, como a gente vai ver no caso das penicilinas, usar o ácido clavulâmico. Tá? Então, não esqueçam disso. Não receitem e mandem o paciente embora 7 dias. Porque aí, se ele voltar, já vai voltar arrebentado. Tá? Bom, então qual antimicrobiano mais utilizado na odontologia, que a gente comentou, realmente são as penicilinas. Tá? E a das penicilinas, a amoxicilina. Por que a amoxicilina? Porque a amoxicilina é aquela que tem maior espectro de ação contra as bactérias bucais. Então, realmente, a amoxicilina é a mais utilizada ainda. Agora, pessoal, lembre-se, quais são os problemas que surgiram com o uso das penicilinas, né? Porque a penicilina foi o primeiro antimicrobiano a ser utilizado, né? Foi descoberto por Fleming, né? Então, ele foi o primeiro a ser utilizado. Portanto, o nosso organismo, com a adaptação evolutiva, ele foi criando resistência contra esse antimicrobiano. Então, hoje, estima-se que 20% da população, a 30% mundial, já é resistente ao uso da penicilina. Quer dizer, não é ela que é resistente, né? São as bactérias que criaram esse mecanismo de resistência. O que o nosso organismo criou, na verdade? O mecanismo da alergia, né? Então, hoje também 20% da população mundial, estima-se, vários estudos já comprovam, são alérgicos às penicilinas. E a alergia é brava. Então, você não pode... o paciente sentiu qualquer coisa, coceira... Lembre-se, alergia, gente, é coceira. Tá? É falta de ar. Alergia não é, minha vista escureceu, tontura, nada disso. Pode até dar isso, mas tem que dar coceira e falta de ar junto. Aí você está num processo alérgico, soltou histamina no seu corpo, você está com alergia. Tá? Então, a penicilina, ela causa uma alergia séria. E não é porque você tomou penicilina a vida inteira que você não possa desenvolver uma reação alérgica à penicilina. Pode acontecer. Tá? Então, é normal a pessoa tomar a vida inteira e em um dado momento sentir, desencadear a alergia. Então, avise o paciente, qualquer sintoma, né, coceira, alguma coisa. Aliás, você não fala para o paciente isso. Você não fala coceira, porque é incrível, ele vai sentir coceira. Tá? Então, vocês devem estar até rindo nessa hora, né? Mas você falou assim, você pode sentir coceira, ele vai sentir. Você pode sentir seu olho pulando, ele vai sentir o olho pulando. Então, não fala qual sintoma ele pode sentir. Fala assim, se você sentir alguma coisa, você me relata imediatamente. Tá bom? Então, falem dessa forma, senão ele vai achar, eu brinco, né? Nem pelo em ovo, ele vai achar trança em ovo. Tá bom, pessoal? Então, tomem cuidado com isso aí. Então, tá aqui, nossas queridas penicilinas. Qual que é o mecanismo de ação da penicilina? Ela age inibindo a síntese da parede celular, fazendo com que esta perca sua integridade. Então, elas são bactericidas. Por isso que quando você está com uma infecção de garganta, infecção dentária, você toma penicilina, você sente daqui 8 horas, 10 horas, uma melhora expressiva. Porque ela vai e mata as bactérias. Aqui, só mostrando uma parede, né, celular de uma bactéria gram-positiva e aqui uma parede celular de uma bactéria gram-negativa. Olha a complexidade, né? É na gram-negativa que tem o famoso lipopolissacáride, o famoso LPS que a gente aprende em microbiologia na faculdade, né? Que é um agente ainda, como é que fala, patogênico, né? Virulento, vamos dizer assim.
Porque mesmo que você mata a bactéria, esse LPS ainda vai causar danos e reações teciduais. Então, a bactéria gram-negativa ela é mais patogênica do que a gram-positiva. Mas, claro, existem grãs positivas terríveis, né? Tipo Staphylococcus aureus, que é uma bactéria aí extremamente resistente e forte à maioria dos antibióticos existentes, né? Então, pessoal, por que a penicilina ela não é tóxica ao nosso organismo? Pensa comigo, por que ela não faz mal? Por exemplo, ela só pode te dar uma diarreia, mas porque ela matou as bactérias intestinais. Agora, por que a penicilina não atinge a nossa célula? A não ser que você seja um quiabo ou uma bactéria, a sua célula não tem parede celular, pessoal. Vocês só têm o quê? Membrana celular. Membrana. Então, a penicilina ela não atua em membrana. Ela só atua em parede celular. Para vocês não esquecerem, ok? Bom, vamos para o próximo slide agora, pessoal. Então, as penicilinas, dentro do grupo das penicilinas, nós temos penicilinas de espectro de ação pequeno, reduzido ou largo, amplo, né? Quais são os efeitos adversos? Bom, aqui só lembrando, qual que é aqui tem maior espectro? Amoxicilina, né? E são os antibióticos menos tóxicos em uso, devido ao local que atuam, parede celular. Entretanto, olha lá, 10% dos pacientes podem apresentar reação de hipersensibilidade, quer dizer, 20% de alergia, e desses 20, 10% pode ter anafilaxia fatal. Ou o famoso choque anafilático, onde há uma liberação maciça de histamina, né, podendo ocasionar uma vasodilatação intensa, e o famoso edema de glote, onde a pessoa vai ter que aí passar ou por traqueostomia ou entubar, porque o quadro é muito sério, tá? Bom, uso odontológico, a primeira opção como coadjuvantes. Por que como coadjuvantes, pessoal? Sempre a primeira coisa a se fazer em odontologia é tratamento clínico, né? Então a gente tem que deixar claro que o tratamento clínico é o passo mais importante. Não adianta você ficar dando antibiótico e não resolver o problema, a causa da infecção, né? No tratamento das infecções odontológicas leves a moderadamente severas. Droga padrão em todo o grupo, amoxicilina. Aqui, pessoal, olha que interessante. Por que tem, né, essa interação medicamentosa da amoxicilina com ácido clavulâmico? Primeira pergunta que eu deixo para vocês. O clavulin, né, que é o nome comercial mais conhecido, é mais forte que a amoxicilina sozinha? Pensem comigo. Alguns vão responder que sim, outros que não. Não é, tá? O antibiótico que vai realmente matar as bactérias continua sendo a amoxicilina. Porque no clavulin que nós temos? Amoxicilina. Tá? É a amoxicilina que vai matar as bactérias, tá? Não tem conversa nisso aí. Bom, então, qual que é o objetivo de se unir a amoxicilina com ácido clavulâmico? É realmente para bactérias resistentes. Como é que acontece essa resistência, pessoal? Você receitou amoxicilina, por exemplo, tá? Aí o paciente, depois de 3 dias, não apresentou melhora clínica. O que aconteceu? A bactéria ali, naquela infecção, ela tem uma enzima, tá? Que é como se fosse um escudo protetor contra a penicilina, chamado de beta-lactamase. Tá? Então, enzima termina em ase, né? Beta-lactamase. A beta-lactamase, ela destrói o anel beta-lactâmico das penicilinas. Então, a penicilina chega lá, o escudo está na bactéria, beta-lactamase, destrói o anel beta-lactâmico. Então, consequentemente, a penicilina não vai apresentar efeito terapêutico. Aí, o que você faz? Bom, vou receitar o clavulin. O ácido clavulâmico nada mais é
do que um antibiótico suicida. É um kamikaze. O que ele faz? Ele destrói a beta-lactamase da bactéria resistente. Consequentemente, a beta-lactamase sendo destruída, a amoxicilina vai conseguir fazer, então, efeito. Porque não tem mais o escudo. Então, o ácido clavulâmico vai lá, destrói o escudo protetor da bactéria, que é a beta-lactamase. Então, o anel beta-lactâmico da penicilina fica preservado e faz o efeito terapêutico. Então, o espectro de ação do Clavolin é o mesmo da penicilina sozinha. Por quê? É a penicilina que está fazendo a ação. E tomem cuidado, viu, pessoal? Paciente alérgico à penicilina pode tomar Clavolin? De jeito nenhum. Só se você não gosta do paciente, você quer realmente matá-lo, né? Às vezes ele não pagou direito, você vai lá e dá Clavolin e mata ele. Deus me livre. Sem brincadeira. Então, se você der o Clavolin para um paciente alérgico à penicilina, ele vai apresentar reação, porque tem a penicilina na sua composição. Tá bom? Então não esqueçam. E a posologia mais comum é a amoxicilina 500 mais ácido clavulâmico 125. Mas tem também o de 875. Que aí você dá de 12 em 12 horas. Esse é de 8 em 8 horas. Olha, não é para usar Clavolin como primeira opção. O paciente chegou com infecção, já dou Clavolin. Não. Tá? Porque senão daqui a pouco a bactéria cria uma clavulanase. Aí nós estamos fritos. Que aí não tem quem mata a bactéria. Então, usem Clavolin somente em alguns casos como primeira opção. Por exemplo, implantodontista, vai fazer levantamento de seio, preciso dar um antibiótico? Clavolin. Tá? Infecções, lesões endopério. Aquela lesão endodôntica que já virou periodontal, já emendou. Essa lesão endopério, o Clavolin também é uma boa. Tá? Nesses casos, em outros casos, a gente continua receitando primeiro a amoxicilina sozinha. Perfeito, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, uma interação medicamentosa importante é a interação da penicilina com o anticoncepcional. Bom, com o anticoncepcional, pessoal, todos os antibióticos podem interagir. Mas lembre-se, é com anticoncepcional por via oral, que é o mais utilizado hoje pelas mulheres. Né? O que acontece? O anticoncepcional, ele tem um metabolismo que a gente chama de metabolismo enterohepático. O que é o metabolismo enterohepático? Que é metabolizado tanto no intestino quanto no fígado. Então, qual que é o metabolismo do anticoncepcional? A mulher vai lá, toma um comprimidinho, ele vai para o estômago, depois ele vai para o intestino, geralmente ele é revestido para proteger do pH estomacal, ele vai ser absorvido no intestino, e lá no intestino, quem que vai fazer a primeira metabolização desse fármaco? As bactérias intestinais. Aí elas metabolizam esse fármaco, ele vai para o fígado, é remetabolizado, vai para o útero, faz o efeito contraceptivo, volta para o fígado, mais uma vez é metabolizado e depois excretado. Por isso que dura aí 24 horas de ação, né? A mulher toma um por dia, a carga hormonal é grande. Então, pessoal, onde nesse ciclo que os antimicrobianos vão interferir? Nas bactérias intestinais. Lá que é o problema. Então, chegou na bactéria intestinal, você deu antibiótico, matou a bactéria, a mulher toma o anticoncepcional, chega lá, tem menos bactérias. Tendo menos bactérias, menos metabolismo. E aí uma parte do anticoncepcional já vai direto para o fígado e já é excretado. Então, o efeito contraceptivo é reduzido. Tá? Tem chance de gravidez? Com certeza. Então, olha, eu tenho muitas conhecidas que engravidaram tomando antibiótico e tomavam remédio certinho. Então, cuidado. Pacientes em idade fértil, e eu digo isso de 14 para cima, mesmo que a mãe fale, não, ela não faz, não sei o que, não tem problema. Mas, às vezes, a menina toma escondido anticoncepcional, vai saber. Então, você avisa assim mesmo, na frente da mãe. Avise, coloque no papel.
tá? Então coloque na sua anamnese que você avisou e a pessoa assina. Ou na anamnese, ou no receituário você guarda uma via, coloque em algum lugar e a pessoa tem que dar ciência, tá certo? Porque se ela engravidar, ela pode ainda dar um problema legal para você lá na frente. Então toma cuidado. Qual a orientação que você vai dar para ela em relação à manutenção do ciclo? Ela continua tomando um anticoncepcional normal, tá? Então ela não para de tomar o anticoncepcional, ela vai continuar, só que ela vai usar outro método preventivo durante 2 semanas. A semana do antimicrobiano e 1 semana depois, porque a flora, né, a microbiota intestinal, ela demora pelo menos 1 semana para ser reposta. Então, ela fica desprotegida por no mínimo 2 semanas. Tá certo? Então, vamos orientar certinho as pacientes para elas não terem aí, de repente, não tá com condições de ter filhos e acaba engravidando. Né? Então, vamos ter esse carinho, tá bom, pessoal? E outra coisa também, né? Misturar bactericida com bacteriostático, não pode. Lembre-se, o bacteriostático, ele inibe a reprodução da bactéria, então ele inibe a formação da parede celular. E o bactericida, ele age na parede celular, né? Principalmente a penicilina, os outros têm outros mecanismos de ação. Mas a penicilina é campeã de ter interação com o bacteriostático. Aí você fala assim, eu vou usar uma amoxicilina com clindamicina. Eu vou usar uma amoxicilina com azitromicina. Não faça isso. Porque se você deu azitromicina, inibiu a formação da parede celular, não tem onde a penicilina fazer efeito. Você está dando água benta. Não resolve. Entendeu? Não vai matar a bactéria. Então tome cuidado, tá bom, pessoal? Bactericida, ele perde o efeito na presença do bacteriostático. Quando você for unir 2 medicamentos, associar 2 antimicrobianos, associe sempre ou 2 bacteriostáticos ou 2 bactericidas. Que nem no caso de doença periodontal, que a gente associa a amoxicilina, que é bactericida, mais metronidazol, que também é bactericida. Aí tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Então não esqueçam disso. Aqui só mostrando os tipos de reações alérgicas penicilinas, né? Aqui a resposta imediata, que é logo após a ingestão do medicamento. Então tem pessoa que tem uma resposta alérgica muito forte, essa aqui é a mais grave, inclusive, né? Porque ativa localmente os mastócitos. Por que sempre o rosto costuma ser o mais afetado em caso de alergias, pessoal? Porque é no rosto que a gente tem o maior número de mastócito. Olha que interessante. E o mastócito, ele tem histamina. Então, como aqui tem o maior número de mastócitos, é uma área nobre, né? Então, vamos dizer, o cérebro, né? O sistema nervoso central é o quartel-general do corpo. Então, ali tem o maior número de soldados. Então, libera histamina ali, já dá vasodilatação, já estimula libertação, né? Ou liberação de mediadores nervosos circundantes, como a bradicinina. Então começa a dor, começa o prurido, começa a coceira, começa a sair aquela aguinha, né, da pele de edema, de líquido saindo ali, né? E a contração também da musculatura lisa vascular, né? Então tem espasmos no local também. A resposta acelerada, que o início é após 30 minutos, né, da exposição ao alérgeno, forma essas placas no braço, essas pápulas eritematosas, né, que coça muito, uma coceira, assim vamos dizer, insuportável, né? E a resposta tardia, que o início é após 24 horas da exposição. Então, aquela, por exemplo, você foi numa festa, comeu camarão, alguma coisa, e no outro dia você acorda com o lábio inchado, com placas. Então, vamos dizer que é uma reação mais branda, né? Apesar de ter intensidade, mas ela é mais branda. Agora, se você continuar sendo exposto ao alérgeno, pode passar de uma tardia, depois na próxima, para uma imediata. Então, quer dizer, seu organismo já está altamente
responsivo àquele alérgeno, e isso é perigoso. Então, identificou que você é alérgico a tal substância, evite realmente fazer o uso dessa substância. Ok, pessoal? E algumas interações com penicilinas, né? Por exemplo, com antiácido oral. Pessoal, uma coisa importante. A penicilina, né, a amoxicilina, as outras, elas vêm em qual forma farmacêutica? Elas vêm dentro de cápsulas. Por que ela vem dentro de cápsula? Porque o conteúdo dela tem que ser protegido contra o pH estomacal. Então, ela é básica, a penicilina. Então, ela vai ser absorvida onde? No intestino. Mas tem gente que não consegue engolir, abre a cápsula e ainda bate na água, né? Eu vou jogar no refrigerante, vou jogar na água e tomar que eu não consigo engolir. Não consegue engolir, faça o uso de outras vias, né? Supositório, injeção, você tem que engolir a cápsula, não pode abrir ela de jeito nenhum. Abriu a cápsula, você perdeu a eficácia do medicamento. Então, cuidado com o antiácido. Tomei um sal de fruta e agora vou tomar a penicilina. O que acontece quando você toma um antiácido? Você basifica o teu pH estomacal. Aí, quando você toma a cápsula, ela vai entender que ela está no intestino, não está no estômago. Aí ela vai se romper no estômago. Só que em resposta à basificação que você fez por causa do antiácido, o seu organismo vai produzir mais ácido. Por isso que pessoas que tomam antiácido rotineiramente, todo dia toma bicarbonato, toma sal de fruta, tem tendência a ter gastrite, na verdade. Porque toda vez o organismo, como resposta, vai produzir mais ácido. E nessa produção excessiva de ácido, vai jogar em cima da penicilina que abriu no estômago. Aí você vai perder o efeito. Então, cuidado com o antiácido oral, tá bom? Sulfa diminui a absorção da penicilina também. Quer dizer, tem medicamentos como o Subactam, que ele já é a associação de sulfa com a penicilina. Por quê? Porque é justamente para diminuir a absorção, para a penicilina ficar mais tempo no organismo. Então já é de propósito. Agora, de repente, o paciente toma sulfa e você dá penicilina, você vai ter uma diminuição dessa absorção, né? E a tetraciclina? Ela é bacteriostática. Então, aqui serve para tetraciclina, serve para azitromicina e serve para a clindamicina, pois os três são bacteriostáticos, inibem reprodução. Inibindo a reprodução bacteriana, a penicilina, então, não vai ter efeito, tá? Se for realmente necessário, a pessoa for alérgica a metronidazol, e você tiver que dar a tetraciclina com a penicilina, você vai ter que pelo menos dar um espaço de 2 horas, porque senão você vai comprometer a eficácia da amoxicilina. Ok, pessoal? Aqui já vamos, né? Então, penicilina a gente encerra. Como eu disse para vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Cefalosporinas. Bom, quando é que a gente vai usar, pessoal, na verdade, cefalosporina em odontologia? Geralmente a gente usa quando o paciente já apresenta sinais sistêmicos da infecção. Quais são esses sinais? Febre, íngua, né? Que vocês têm que falar bonito, não fala íngua, né? Fala linfadenite satélite. Então, quando você já tem uma linfadenite, já tem uma hipertermia. Então, quando você já está com esses sinais e sintomas sistêmicos, a cefalosporina é uma boa, porque ela pega tanto bactéria bucal como bactérias sistêmicas. Então, ela vai ajudar aí a prevenir, vamos dizer, esse esparramento, né? Espalhar a infecção pelo organismo. Ela é muito boa nesse sentido. Ela também é beta-lactâmica, né? Mecanismo de ação, mesmo que as penicilinas, portanto, elas agem em parede celular. Tá? Não esqueçam disso. Espectro de ação, um pouco mais amplo que as penicilinas, porque ele pega bactérias sistêmicas, só que não corresponde, olha aqui, o espectro de ação é maior, mas não coincide com bactérias envolvidas em infecções bucais. Então, quer dizer, não pega mais bactéria bucal que a amoxicilina. Ela pega mais bactéria, pega bucal e sistêmica.
Mas a penicilina ainda pega muito mais bucal do que a cefalosporina, tá certo? Outra coisa, ela é nefrotóxica, geralmente por período prolongado. Mas se o paciente já tiver algum problema renal, né, tiver insuficiência renal crônica, for transplantado renal, evite usar a cefalosporina. E a colite, e também pode causar colite pseudomembranosa. Ela e a clindamicina, tá? Por que pode causar colite pseudomembranosa? Porque elas matam várias bactérias intestinais, exceto uma, que eu chamo de Bruce Willis das bactérias, né? Duro de matar, que é o Clostridium difficile. Até o nome já diz tudo, é difícil de matar essa bactéria. E quando o Clostridium fica sozinho, né, você elimina as bactérias ali ao redor dele, ele começa a se reproduzir. E ele começando a se reproduzir, ele pode causar esse quadro que é grave, tá? Que é a colite pseudomembranosa. Então, se o paciente falar que já tem rotineiramente problemas intestinais, infecções intestinais, evite usar a cefalosporina. Provavelmente você vai desencadear nele aí a colite pseudomembranosa. Vamos para o próximo. Quais são algumas interações medicamentosas, né, das cefalosporinas? Elas podem aumentar o risco de hemorragias com inibidores de agregação plaquetária. Então tome cuidado, né? Qual que é o inibidor de agregação plaquetária que vocês mais conhecem, né? O famoso ácido acetil salicílico, né? Então, cuidado, se o paciente estiver fazendo uso, ou você gosta de receitar aspirina como anti-inflamatório, analgésico, não misture com cefalosporina, tá bom? Outro medicamento também, e depois nós vamos ter um módulo de anti-inflamatórios, é o ibuprofeno. O ibuprofeno também é um inibidor de agregação plaquetária, tá? Então, evite misturar cefalosporina com ibuprofeno. Quando você der cefalosporina, você pode dar diclofenaco, nimesulida, né, arcoxib, né, toricoxib, meloxicam, piroxicam, que são fármacos que não vão ter esse problema da agregação plaquetária. Eles até inibem um pouquinho, mas não é igual ibuprofeno e aspirina, tá bom? Pode ter sua ação aumentada com probenecida, era um antibiótico utilizado na guerra para economizar antibióticos, né? Então ele deixava a amoxicilina, né, as penicilinas, cefalosporina mais tempo no organismo. Hoje não é tão utilizado mais. E pode aumentar a toxicidade renal com medicamentos nefrotóxicos. Então, se o paciente já está tomando algum outro medicamento que é nefrotóxico, e se o paciente tem algum problema renal, é bom evitar a cefalosporina. Você pode aí piorar o quadro desse paciente. Bom, agora já mudando para os macrolídeos, né? Então, cefalosporina a gente encerra. Os macrolídeos, pessoal, é a famosa eritromicina e azitromicina, né? Hoje a azitromicina está sendo bastante utilizada, embora ela tenha um espectro de ação bucal não tão eficiente quanto a clindamicina, por exemplo, e quanto a penicilina. Mas a azitromicina, ela é muito boa pela sua posologia, né? Então, se você receitar ela aí uma vez por dia durante 3 dias, né? Ela dura até 10 dias de efeito. Tem também a de 5 comprimidos, que aí você tem 15 dias de efeito. Você toma 5 dias e tem 15 dias de eficácia. Como eu disse anteriormente, ela é muito boa para ser utilizada em pré-operatório, porque aí você vai ter um tempo de prevenção antibiótica muito grande. E isso é interessante, principalmente aí quem faz implante, né? Quem faz cirurgia bucomaxilo. Então é bem interessante a azitromicina nesse sentido, tá? Agora, como antibiótico para combater, ela já não é tão interessante. Ela, além de ser bacteriostática e demorar a começar a fazer efeito, ela não tem esse espectro bucal tão legal assim, né, quanto as outras, tá? Então ela é boa como preventiva, muito boa. O mecanismo de ação dela inibe a síntese proteica,
por meio de ligações à subunidade 50S dos ribossomos, né? Então, ela não atinge as subunidades ribossômicas da nossa célula. Então, ela também não é tóxica para as nossas células, tá? Ela só também, como os outros antimicrobianos, mata a bactéria intestinal e pode dar um pouquinho de diarreia. São bacteriostáticas e, dependendo do micro-organismo, pode ser bactericida, mas no caso bucal, elas são estritamente bacteriostáticas. O espectro de ação dela é similar às penicilinas, então é o que eu falei, é similar, assim, ela pega bactérias bucais, mas a penicilina ainda pega mais, tá? Efeitos adversos, baixa toxicidade, porque pega o ribossomo sub-30 e 50 das bactérias e no humano nós temos o 40 e 60, então não pega os nossos. O uso odontológico é paciente alérgico à penicilina, ela não é a primeira opção é a clindamicina, tá? Mas ela não é indicada para infecções dentais anaeróbicas, claro, porque ela pega gram positivo, aeróbio, tá? Ela não pega gram negativo, anaeróbio. E aqui, né, alguns esquemas terapêuticos, da eritromicina. Por que a eritromicina deixou de ser usada? Porque a eritromicina, pessoal, é de 6 em 6 horas. Você sabe que o paciente, para tomar um medicamento de 6 em 6 horas, acordar de madrugada, cumprir esse esquema posológico, vai ser bem mais difícil, né? E outra coisa, a azitromicina ela é mais eficaz que as duas eritromicinas. E outro fator ainda, a eritromicina tem duas, né, formas farmacêuticas, né? Duas fórmulas farmacêuticas. O estearato e o estolato. O estolato, pessoal, ele é altamente contraindicado para gestante. Por que ele é contraindicado para gestante? Porque ele tem efeito teratogênico. O que é um efeito teratogênico? É um efeito de mutação no feto. Então, estolato altamente contraindicado a gestante. Então, aí, o profissional acaba, qual que é o mesmo que não posso dar para gestantes, tearatos? Vou dar azitromicina, pronto, é mais fácil. Então, a azitromicina, ela tem até menos efeitos colaterais que as outras, né? E olha, isso que é importante, pessoal. Qual que é o melhor alimento para tomar qualquer fármaco? Água. Lembra que eu falei da história do pH? Se você tomar penicilina com leite, a cápsula vai abrir no estômago. Você vai ter problema. Se você tomar outros medicamentos com leite, você vai retardar a absorção. Alimentação é a mesma coisa. Você retarda a absorção do fármaco. Agora, a azitromicina tem que ser com leite ou alguma alimentação. Por quê? Porque ela é gastroirritante. Então, o que acontece com vários profissionais que vêm me perguntar, né? Fala, professor, eu receitei para o meu paciente e o paciente reclama de dor no estômago toda vez que toma azitromicina. Com certeza. Ele está tomando com água. Ele está tomando com o estômago vazio. Não pode. Azitromicina, você tem que tomar com alguma alimentação. Não também. Você vai comer uma costela e tomar azitromicina, né? Vai comer uma porção de torresmo e tomar azitromicina. Não é isso. Você vai se alimentar. Um pãozinho, né? Um leite. Só de tomar com leite você já inibe essa gastroirritação. Então, cuidado, tem que orientar, está na bula lá, pessoal. Então, sempre azitromicina, tomar com leite ou alguma alimentação. Não esqueçam disso. Vamos lá para as lincosaminas, né? As lincosaminas, a única que possui indicação em odontologia é a clindamicina. Ela é hoje a primeira escolha para paciente alérgico à penicilina, por alguns fatores. Ela tem mais espectro de ação do que a azitromicina. 2, ela atravessa facilmente as barreiras teciduais, ela é mais lipossolúvel. Ela tem essa facilidade de penetrar na infecção. Por quê? Porque ela pega carona nas células nossas de defesa. Então ela vai lá de cavalinho, ela monta lá no macrófago e no leucócito. E como o macrófago consegue entrar no abscesso, ele consegue penetrar no abscesso, ele leva junto quem? A clindamicina. A
consegue pegar no núcleo do abscesso. Então, bom, então a clinda tem essa eficácia. Apesar, então porque você deve estar se perguntando, então vou usar a clindamicina, não vou usar mais a amoxicilina, né? Não, mas a clindamicina é bacteriostática. Por isso, você usa ainda a penicilina, porque a penicilina é mais rápido. A clindamicina, mesmo penetrando mais tempo aí para poder fazer efeito, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam disso. Ela é biotransformada pelo fígado e excretada na bile. Então, cuidado, pessoal. Ela é paciente hepatopata e paciente com problema, por exemplo, removeu a vesícula, vai ficar mais tempo o fármaco no organismo. Então, toma cuidado com isso aí, tá bom? E pelo fígado, ela é hepatotóxica. Então, pacientes que tiverem problemas hepáticos, né, forem hepatopatas de qualquer espécie, teve hepatite, né, alguma coisa assim, é contraindicado o uso de clindamicina. Aí você vai ter que usar a azitromicina. Então, chegar no seu consultório, um paciente alérgico à penicilina, né, ele é alérgico à penicilina, e ele ainda é hepatopata, qual que é a de opção? Azitromicina, tá bom? E aqui o espectro de ação dela é semelhante ao das penicilinas, atingindo algumas bactérias produtoras de penicilinases, que são as beta-lactamases que eu falei. Mas ela não é indicada para isso. Qual que é indicado para isso? Clavulin, tá? Ácido clavulâmico. Quais são as reações adversas? Diarreia, microbiota intestinal e a famosa colite pseudomembranosa que eu falei para vocês. Então ela não consegue eliminar totalmente o Clostridium difficile. Uso odontológico, pacientes alérgicos às penicilinas, primeira opção, e é o Dalacin C, a marca comercial mais conhecida, mas tem outras também, né? Cápsulas de 150 e 300 miligramas a cada 6 horas de 5 a 7 dias, né? A dose de adultos são 300 miligramas, dose de criança 150. O duro dela é a posologia, né? É de 6 em 6 horas, tem que ser religiosamente falando. As tetraciclinas, que em odontologia todo mundo tem medo de usar, né? Depois da disciplina de odontologia preventiva e social, você fala, meu Deus, não quero ver tetraciclina na minha vida. Mas lembre-se, tetraciclina, ela só mancha dente se for usada em gestante, que os dentes estão em formação, e em crianças até 7 anos, que os permanentes ainda estão se formando. Por que a tetraciclina mancha dente, pessoal? Porque a tetraciclina ela tem uma enorme afinidade com cálcio. Ela forma quelantes com cálcio. E quando ela se une ao cálcio, ela é uma união covalente, ela não consegue se desgrudar mais. Então ela perde a sua eficácia. Só que ela se liga, né, no cálcio do dente, no cálcio do osso, por isso forma aquelas manchas amarronzadas, tá? Então, uma dica clínica. Nunca tome tetraciclina com leite. Se você tomar com leite, você vai inativar o fármaco, porque ele vai se ligar ao cálcio do leite e já era. Tá? Então, e isso de 2 horas, pelo menos, de espaço. Então, se você tomou leite, só vai poder tomar tetraciclina daqui 2 horas. E a tetraciclina ela é indicada mais para quê, pessoal? Para doença periodontal. Tanto que já criaram chips de tetraciclina, gel de tetraciclina. Então a tetraciclina é excelente para a parte periodontal, porque ela é liberada até no fluido sucular gengival. Ela é liberada lá, ela tem ação tópica na periodontite. Então ela é excelente para a parte periodontal. Então vamos supor, vou dar um caso para vocês exemplificarem o uso da tetraciclina. O paciente chega no seu consultório, está com doença periodontal, mas é alérgico à penicilina. Claro, um alérgico à penicilina pode ter doença periodontal. O que você faz? Ai, meu Deus, eu tinha que juntar amoxicilina com metronidazol, já não posso dar amoxicilina. Posso dar clindamicina com metronidazol? Não posso. Apesar de espectros diferentes, uma é bacteriostática e outra é bactericida. Pode haver uma interferência. Então, o que eu tenho que fazer? Clindamicina mais tetraciclina. Porque a tetraciclina também é bacteriostática.
tática. Olha que combinação perfeita. Clina para gram positivos e tetraciclina para gram negativo. Tá bom, pessoal? Aí você junta 2 bacteriostáticos. Fica ótimo. E aqui os tipos de tetraciclina, né? Tetraciclina, clortetraciclina, doxicilina e aminociclina, né? A doxicilina hoje é a mais utilizada, que é a famosa vibramicina, né? Então você pode dar aí 500 miligramas de 8 em 8 horas, né? Durante 5 a 7 dias. E aqui os efeitos adversos, né, das tetraciclinas, que é o manchamento odontológico, que depois de adulto não vai acontecer mais. Agora isso pode acontecer, tá? Você explica para o paciente. Tem pessoas mais sensíveis que podem ter essa fotossensibilização, né? Principalmente pela demeclociclina, que a gente não usa tanto, tá? Faltou um S, tá? Então, pela fotossensibilização, a pessoa sai no sol e sente aquele queimar a pele, sente aquela sensibilidade à luz solar. Então, você avisa ela que enquanto estiver tomando a tetraciclina, pode acontecer isso aí, tá? E aqui o nosso metronidazol, tão utilizado aí para a parte periodontal, né? Por que ele é mais utilizado? Porque ele é bactericida. Você, lembre-se, tem que sempre associar com amoxicilina. Então, é amoxicilina 500 mais metronidazol 250, sempre, né? Ele é bem absorvido oralmente, sendo distribuído também na saliva. Então, ele tem aquele efeito tópico semelhante à tetraciclina. Então, é muito bom. E no fluido sucular gengival, ele age em DNA bacteriano, tá? Então, o mecanismo de ação dele é DNA, matando a bactéria, não há replicação do DNA. Ele é bactericida e ele é muito ativo contra o Agregatibacter actinomycetem comitans, tá? Então, você tem que treinar, hein, gente? Ó, vai comigo, ó. Agregatibacter actinomycetem comitans, fácil, né? Porém, as cepas já resistentes. Então, esse micro-organismo, mais conhecido, para ficar mais fácil, né, como AA, ele é o principal periodonto patógeno, envolvidos em infecções como gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante, que é a GUN e a PUN, né? E em periodontites refratárias, que são aquelas que você raspa, o paciente volta, tá de novo, quadro clínico. Raspa, o paciente volta, e às vezes não é por limpeza, tá? É por causa da bactéria que é resistente. Aí você tem que entrar com a amoxicilina mais metronidazol, que aí você resolve. Tem um estudo de Vassend, se vocês quiserem procurar, chama Vassend, V-A-S-S-E-N-D, que ele estudou com bolsas periodontais durante 12 anos. E ele comprovou que durante 12 anos o AA foi erradicado. A pessoa pode ter doença periodontal por outros micro-organismos, tem outros que provocam também. Mas o AA é o metronidazol consegue eliminar o AA por muito tempo, tá bom? E aqui, efeito Antabuse. Não sei se vocês já ouviram falar do famoso efeito Antabuse, que é a interação do metronidazol com o álcool. O seguinte pro pessoal, vocês têm que alertar o paciente, colocar na receita isso aí também, colocar na anamnese, não pode esquecer disso aí, que não pode ingerir bebidas alcoólicas quando você está tomando metronidazol. Por quê, pessoal? O que acontece no caso do metronidazol? O metronidazol, ele inibe uma enzima hepática chamada aldeído desidrogenase. Essa enzima hepática é a responsável por metabolizar o álcool do nosso organismo. Então, se você toma o metronidazol, ele inibe a enzima que metaboliza o álcool. Quando você ingere álcool, esse álcool não será metabolizado, gerando esse efeito Antabuse. Ele vai continuar circulando no corpo e vai causar reações como sudorese, hipertermia. Então, a pessoa vai ter sensação de morte. Vai escurecer as vistas, igual a música lá do Milionários é Rico. Minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Vai ser mais ou menos assim.
Então, pessoal, não pode ingerir bebidas alcoólicas usando metronidazol. Tanto que o disulfiram, que é uma droga semelhante ao metronidazol, é utilizado em clínicas para reabilitação de alcoólatras. Porque aí a pessoa toma álcool, passa mal, toma álcool, passa mal. Ou ela para de beber ou ela para de tomar o medicamento, né? Então, realmente, tomem cuidado com esse efeito, tá? Não pode ingerir bebidas alcoólicas de forma alguma. Então, ali, como eu disse a vocês, uso odontológico, GUM e PUM, periodontia refratária, infecções dentais sempre associadas à amoxicilina. Tem o Flagyl 250 a 400 mg a cada 8 horas, tá bom? Então, você pode começar com a Moxi 500 e Flagyl 250. Se o quadro for mais severo, você pode usar a Moxi 500 e Flagyl 400. Tá? Flagyl é uma marca mais conhecida também. Tá? Quais são os fatores, então, que interferem na eficácia e na dosagem dos antibióticos, né? Difusão da droga no sítio da infecção, a gente vai falar um pouquinho, né, de todos eles. Que a difusão é você ter ali vascularização suficiente para chegar ao antibiótico. Grau de ligação às proteínas, né? O antibiótico desligado é o que faz efeito, não é o ligado às proteínas. Efeito inóculo, que é o do abscesso, que eu falei para vocês. Então você dá numa infecção crônica, só elimina o abscesso em volta e o núcleo fica lá. Depois dá o famoso abscesso fênix, né? Proporção da superfície área vascular, volume da infecção e alterações fisiológicas do paciente, né? Então aqui o grau de ligação às proteínas plasmáticas é o antimicrobiano não ligado que faz o efeito. Quer dizer, esses que se ligam pouco às proteínas do sangue, eles têm efeito mais rápido, porque 25% fica ligado, 75% faz efeito. Então olha só, olha a Clinda, já demora mais para começar a fazer efeito. Tetraciclina demora mais. Já a penicilina e o metronidazol são tiro e queda. Então, em pouco tempo, ela já faz, a maior parte da dosagem já está fazendo efeito. Efeito inóculo lá, contra populações densas de micro-organismos. Então, você tem que sempre optar para drenar o abscesso. Se a pessoa estiver passando mal, né, já estiver com sinais sistêmicos, você dá uma dose de ataque, que é 1 grama de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, drena o abscesso, abre o dente, faz o procedimento e depois continua 500 miligramas de 8 a 8 horas. Tá? Mas você tem que fazer o procedimento clínico, pessoal, tem que fazer. Senão vai lá, elimina o abscesso aqui e fica o núcleo, depois o famoso abscesso fênix. Aqui a superfície área vascular, né? Então quanto mais sangue eu tiver no local, mais eu vou ter antibiótico e vou ter baixo volume infeccioso. Por exemplo, infecções de tecido mole, né? Agora já a infecção de tecido duro, no osso, vai chegar menos antibiótico. Por isso, pessoal, que demora para uma lesão endodôntica, uma lesão periapical, melhorar, cicatrizar. Porque tem pouca vascularização óssea, tá certo? E aqui algumas alterações fisiológicas do paciente, né? A gravidez contraindicada é tetraciclina, com certeza, para não manchar o dente do futuro filhinho, né? E o estolato de eritromicina, lembra que eu falei que tem efeito teratogênico? E o metronidazol deve se evitar somente no primeiro trimestre, isso é o que diz a bula. Mas eu evitaria o metronidazol durante toda a gestação. Tá? E olha só, o principal problema da gestante é periodontal, né? E a tetrametronidazol não deve ser utilizado. Então a gestante ela tem que ser conscientizada que ela tem que ir todo mês no cirurgião dentista para poder fazer uma profilaxia e manter a saúde bucal. Se ela deixar piorar, vai ter que fazer tratamento clínico e não vai poder ficar usando antibiótico nela. Tá? Idade, dose de acordo com o peso corporal. Né? Idosos têm problema de metabolização e excreção. Então, lembrar de não ficar prolongando muito o tratamento em idoso. Em criança, acima de 20 quilos, já é a dose de adulto. Abaixo de 20 quilos, metade da dose. Aí tem o cálculo. Cada medicamento tem o seu cálculo. Né? Quantos por quilo, quantas gotas por quilo. Aí você olha na bula e faz a conta certinho. Lembre-se de olhar a bula, pessoal.
Lembre-se de olhar a bula. Às vezes o medicamento você usa assim, mas olha a bula, estuda o medicamento que você está usando. Lá tem todas as informações, principalmente posologia. Disfunção hepática, então pode limitar o metabolismo. Qual que eu devo evitar aqui de forma assim criteriosa? É a clindamicina. A clindamicina ela é hepatotóxica, né? A penicilina ela nem passa pelo fígado praticamente. Então, ela é muito tranquila para paciente hepatopata. Você pode utilizar normal. E disfunções renais, que podem limitar a excreção dos agentes. Então, cuidado, paciente renal, a tetraciclina está contraindicada, a cefalosporina está contraindicada. Então, tome cuidado com o paciente com problemas renais, ok? E a duração do tratamento? Aqui alguns mitos, né? A terapia antimicrobiana prolongada destrói micro-organismos resistentes. Se é resistente, não é destruído. Você tem que trocar o antibiótico. A terapia antimicrobiana prolongada é necessária para evitar infecção reincidente, já que os micro-organismos são suprimidos, mas não eliminados. Nada disso. Entendeu? Se tem o espectro de ação correto, vai eliminar os micro-organismos e acabou. Não tem que ficar prolongando muito tempo. E as doses de antimicrobiana e duração do tratamento podem ser extrapoladas de uma infecção para outra. Nada disso também. Não é que eu tenho uma infecçãozinha, uma infecção zona, que eu vou dar 500 mg de 8 em 8 e vou dar 1 grama para outra pessoa. Não é assim sempre, tá? Então, tome cuidado. Tem a dose terapêutica já trabalhada. E sempre, pessoal, sempre, não esqueçam disso. Observar a melhora clínica do paciente. Tá? Sempre observar a melhora clínica do paciente, por favor. E aqui alguns insucessos, né? Escolha inapropriada do antibiótico, falha no cálculo da dosagem, antibiótico é incapaz de penetrar, antagonismo, lembra que eu falei para vocês bactericida, bacteriostático, surgimento de micro-organismos resistentes aos antibióticos, né? Infecções com taxa de crescimento bacteriano muito baixa, eu falei infecção crônica, né? Fatores locais desfavoráveis, como vascularização. Sistema imune comprometido, lembra de fazer a profilaxia antibiótica, né? Falta de colaboração do paciente. Então, pessoal, uma coisa importante. Sempre que você receitar qualquer fármaco, peça ao paciente para repetir para você. Porque às vezes ele fica com aquela cara de passado. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Mas repete para mim. A maioria não vai te repetir. Aí eles vão perguntar lá no balcão da farmácia e às vezes tem informação errada. Volta com a infecção, você acha que é resistência, troca o antibiótico e na verdade é porque ele não estava tomando de forma adequada. Então faça o paciente sempre repetir para você a receita e as instruções que você deu. Custo, tratamento, cuidado, né, pessoal? Você não receitar um medicamento muito caro para uma pessoa que não tem condição de comprar. Ou então receitar para a pessoa e ela pega na rede pública e receitar um fármaco que não tem na rede pública. Então você tem que ter o Rename, né, que é aquela lista de medicamentos da rede onde você trabalha. Então fica na mão e tenta usar o máximo possível ali, tá certo? Pessoal, gostaria de agradecer muito, tá? Agradecer muito vocês. Obrigado aí quem adquiriu esse módulo. Tenho certeza que vocês aprenderam mais um pouquinho, mas eu queria deixar aqui já me colocar à disposição de vocês. Podem mandar o WhatsApp, vou repetir o número para vocês, é 17 9 81 19 3951. Tem minha página no Face, chama Professor Farmaco. Tem meu canal no YouTube com alguns vídeos gratuitos lá, Professor Farmaco, tá? Então, assim, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer coisa. O meu e-mail é Rodrigo V. Rodrigues, porque meu nome é Rodrigo Ventura Rodrigues, então Rodrigo V. Rodrigues, @yahoo.com.br, tá certo? Então eu agradeço muito vocês terem adquirido esse módulo, tenho certeza que aprenderam mais um pouquinho, que a terapêutica é uma necessidade imperiosa hoje, com esse monte de paciente que está aparecendo no consultório, tá? Então, com doenças e tal, a gente tem que estar sempre estudando. Terão outros módulos. Então nós vamos fazer ainda anti-inflamatórios, nós vamos fazer hemograma, que é importante o dentista saber também. Gente, vamos estudar, porque a nossa profissão é maravilhosa
nós temos que estar bem preparados cada vez mais para atender esses pacientes e mostrar, assim, e equalizar com as demais profissões da área da saúde. Nós temos que saber muito para falar de igual para igual. Tá bom, pessoal? Então vamos estudar. Parabéns você que adquiriu, já começou bem. Tá bom, pessoal? Então eu fico à disposição, tá? E um grande abraço e até o próximo módulo, hein? Até mais.